Bom dia, meus alunos, tudo bem, meus queridos? Hoje a gente vai gravar aqui uma aula para vocês sobre continuação de cinemática, né? Sobre o movimento uniformemente variado, tudo bem? E aí eu vou enviar uma apostila para vocês, como a gente faz toda semana. E aí vocês vão ter uma semana para me devolver, apostila com as resoluções. Tudo tranquilo? Então vamos iniciar aqui a nossa aula. Hoje é movimento uniformemente variado. Vamos lá. Vou colocar aqui apresentar para a galera aí. Então tá. Aqui na cinemática, um dos movimentos mais importantes que a gente tem é o movimento uniformemente variado. Até porque ele é mais comum no nosso cotidiano, né? O movimento uniforme ele é mais raro de acontecer. Tudo bem? Então, o movimento com aceleração ele é mais comum. Então, a gente primeiro precisa definir, né, o que é esse movimento uniformemente variado aí para vocês. Então, vamos considerar esse móvel aqui, que tem a velocidade inicial de 2 metros por segundo, e que a gente vai acompanhar o movimento desse móvel aí a cada 1 segundo de intervalo, tá? Então, no início, ele começou com velocidade de 2 metros por segundo, passou 1 segundo, a velocidade dele variou para 4, passou mais 1 segundo, a velocidade dele variou para 6, não é isso? Tudo bem? Passou mais 1 segundo, a velocidade dele variou para 8. O que a gente percebe logo de cara aí? É que a velocidade está aumentando. Se essa velocidade está aumentando, esse movimento ele vai ser classificado como movimento acelerado, porque o móvel da velocidade está aumentando. Mais importante que a velocidade está aumentando é o aluno perceber que a velocidade está variando sempre na mesma taxa. Então, está variando de 2 em 2, olha lá. Era 2, passou para 4, passou para 6, depois passou para 8. Tudo bem? Então, a taxa de variação dessa velocidade aí, ela é, na verdade, de 2 metros por segundo, ou seja, a cada 1 segundo, a velocidade varia 2 metros por segundo. Tranquilo? Então, como é que a gente vai definir esse movimento uniformemente variado? Eu coloquei assim, olha lá. É aquele em que a aceleração escalar permanece constante, diferente de zero. Nesse nosso exemplo aí, a aceleração é esses 2 metros por segundo ao quadrado. É a taxa na qual a velocidade varia, tá? A taxa de variação da velocidade a gente chama de aceleração. E a gente pode determinar essa aceleração através dessa expressão bem simples aqui, olha lá. Aceleração é igual a variação da velocidade no intervalo de tempo. Tudo bem? Lembrando que no sistema internacional a gente calcula isso em metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Uma aceleração bem comum no nosso cotidiano é a gravidade. Né? Se a gente deixar um objeto cair, ele vai cair na superfície da Terra, nas proximidades da superfície da Terra. Se a gente deixar ele cair e desprezar a resistência do ar, a gente vai perceber que ele cai com uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado, que a gente usa nos probleminhas aqui para facilitar o valor de 10. Não é isso? Tudo bem aí, galera? Então, para calcular a aceleração, a gente pega a variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Essa variação da velocidade, esse ΔV, ele é a velocidade final menos a velocidade inicial, tá? Dividido pela variação do tempo. Tranquilo aí? Vamos lá. Aqui a gente também tem uma outra função chamada de função horária da velocidade. Na verdade, ela é deduzida lá da fórmula da aceleração média que a gente acabou de ver, né? Então, imagina que eu tenho um móvel aqui com velocidade inicial, que eu vou representar por V0, no instante inicial T0, e aí eu piso no acelerador, ele sofre uma aceleração, ele varia a velocidade de V0 para V, e isso leva um tempo T. Tudo bem? Eu vou relacionar essas grandezas aí, velocidade inicial, aceleração e tempo, né? Com a velocidade final, através dessa expressão aqui, V igual a V0 mais AT. V é a velocidade final do móvel, V0 é a velocidade inicial, no problema ele vai te fornecer isso, mais a aceleração vezes o tempo. Tudo bem? Tenham cuidado com as unidades lá, às vezes precisa transformar de quilômetros por hora para metros por segundo. Lembre que a gente divide por 3,6. Beleza aí? Tudo tranquilo? Uma outra expressão que a gente usa aqui é a função horária da posição ou do espaço, que é o sorvetão, o famoso sorvetão, né? Então, aqui nós temos o mesmo móvel, só que agora a gente está interessado em calcular a posição dele no instante T lá na frente, né? Então, eu vou representar por S0 o espaço inicial ou posição inicial, V0 velocidade inicial, tempo inicial por T0, né?
Esse A seria a aceleração, e aí ele vai variar de velocidade, não é isso? Tá? E S é o espaço final. Então, eu vou relacionar esses parâmetros aí através dessa expressão aqui, olha lá. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, beleza? Onde esse S0 é o nosso espaço inicial, esse S é o nosso espaço final, esse V0 é a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes t ao quadrado sobre 2. Quando é que eu uso essa expressão aqui, professor? Você vai usar quando você quiser calcular o espaço ou o deslocamento, desde que o problema envolva o tempo, tá? Quando o problema tem tempo e a gente quer calcular o espaço, a gente usa essa expressão aqui do sorvetão. Tranquilo aí? Beleza? Vamos lá. O espaço percorrido, se eu quiser calcular, ao invés do espaço final, se eu quiser calcular o ΔS, eu simplesmente passo esse S0 aqui para o primeiro membro. E aí eu vou ter S menos S0. É a mesma fórmula, tá? Só para o aluno perceber que ele pode calcular o ΔS passando esse cara para cá. S menos S0 é o ΔS. Então, aquele sorvetão ficaria escrito dessa forma aqui, olha lá. ΔS, que é a variação do espaço, o deslocamento, é igual a V0t mais AT ao quadrado. É uma outra maneira da gente escrever a fórmula do sorvetão. Tudo bem? Se ele quiser o espaço final, a gente pode usar dessa forma. Mas se ele quiser o deslocamento no problema, né, a gente usa escrito dessa maneira mais compacta aqui. Tranquilo, galera? O que mais aqui? E a equação de Torricelli. O que é essa equação de Torricelli, professor? A equação de Torricelli é aquela que a gente vai usar quando o problema não envolver o tempo. Ah, eu quero calcular a distância, mas ele não me deu o tempo no problema, no movimento variado. Ah, eu quero calcular a aceleração, mas ele não me deu o tempo. Ah, eu quero calcular a velocidade inicial, a velocidade final, mas não tem o tempo. Então, a questão é que ele não deu o tempo e não pediu o tempo, né? A gente usa essa expressão de Torricelli. Então, ela é dada assim, ó, V ao quadrado, né, que é a velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A delta S. Tranquilo? Tá? Cuidado com as unidades. Nas questões aí, às vezes vem em quilômetros por hora, e o espaço está em metros. Então, você dê uma olhada nas unidades antes, às vezes precisa transformar. Lembrando, mais uma vez, que para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Se for o contrário, se eu quiser de quilômetros por hora, se eu quiser de metros por segundo voltar para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Não é isso, galera? Tudo tranquilo? Tá. E a velocidade média aqui, professor, no MUV, né? Eu sei que lá no movimento uniforme, essa velocidade média é ΔS e ΔT. Aqui é a mesma coisa? Não. Aqui no MUV, pelo fato de ter aceleração, a velocidade ela varia realmente, né? E aí a velocidade média, se você quiser calcular, você faz uma média aritmética aqui, né? Você soma a velocidade inicial, né? Mais a velocidade final, divide por 2. Você faz uma média literalmente aqui, né? Então, a velocidade média no MUV não é ΔS e ΔT. É velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. Tranquilo aí, galerinha? Beleza? Tá. Por fim, aqui nós temos uma propriedade gráfica, né? Que é muito importante nas provas, tá? Que é a seguinte. Essa propriedade, ela vale desde que o gráfico seja da velocidade em função do tempo. Mesmo que seja um movimento uniforme ou variado, ela vale para qualquer movimento, tá? Então, se nós tivermos o gráfico aqui da velocidade em função do tempo, e a gente queira calcular o deslocamento, né, do móvel, a gente calcula a área do gráfico para baixo, até o eixo dos tempos, tá? Então, uma propriedade muito importante, já caiu em prova de vestibular, já caiu na prova do Enem, isso aqui, né? A gente pedir para calcular o espaço percorrido através de um gráfico, velocidade pelo tempo. Então, você tem que calcular a área da figura. Essa área pode ser qualquer uma, né? Pode ser um retângulo, pode ser um triângulo, pode ser um trapézio, pode ser um losango. Então, você tem que saber as áreas das figuras planas lá em matemática, né? Se for a área de um quadrado, L ao quadrado. Se for a área de um retângulo, base vezes altura. Se for a área de um triângulo, né? Base vezes altura sobre 2. Se for a área de um trapézio, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então, essa propriedade, ela sempre aparece em prova.
Então, vocês têm que estar atentos aí, tudo bem? Para não errar isso aqui, tá? Então, dei uma revisada, pega o livro de matemática, lá dá uma revisada nas áreas de figura, faz umas questões lá para calcular a área lá em matemática, e tu vem para cá, que você não vai ter dificuldade para resolver uma questão como essa. Beleza aí, galera? Tudo tranquilo? Então, vamos fazer umas questões aqui em relação a esse conteúdo aí que eu expliquei agora para vocês, né? Então, vamos lá. Eu coloquei a primeira questão assim. Na fase inicial de decolagem, um jato parte do repouso com aceleração escalar constante. Então, ele parte do repouso, lembra, se parte do repouso, a velocidade inicial dele é 0, beleza? Se ele parte do repouso, se ele está dizendo para ti aqui que o cara parte do repouso, olha lá, vem aqui, ó. Ele está dizendo que o cara parte do repouso. Isso significa que a velocidade inicial dele é igual a 0. Fica atento para isso. Com aceleração constante. Atingindo a velocidade escalar de 64,8 km por hora em 5 segundos. Então, esse 64,8 é a velocidade final. A velocidade inicial é 0 porque ele partiu do repouso. E o intervalo de tempo aqui, o ΔT, olha lá. Tudo bem? Ele é de quanto? Ele é de 5 segundos. Tá? É de 5 segundos. Então, ele está pedindo para a gente calcular aqui a aceleração desse jato. Tá? Percebam uma coisa, galerinha, que o tempo está em segundos, né? E a velocidade está em quilômetros por hora, ou seja, estão em unidade diferente, não está em metros por segundo aqui está em segundo e aqui está em quilômetros por hora. Então, a primeira coisa que você deve fazer, antes de calcular a aceleração, é transformar essa velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Então, o que você vai fazer antes de calcular a aceleração? Você vai dividir esse valor aí por 3,6, 64,8, tudo bem? E aí, depois você vai calcular a aceleração da seguinte forma, olha lá. Quando eu divido por 3,6, 64,8, isso dá 17,77. Aqui a gente aproximou para 18. Pode fazer isso? Pode. Aproximadamente 18. Então, 64,8 km por hora é 18 metros por segundo, aproximadamente, tá? A aceleração, a gente lembra, é variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Então, vai ficar ΔV sobre ΔT. Tranquilo aí? Então, ΔV, velocidade final, que é esse 18 que a gente transformou, menos inicial, porque ele parte do repouso, dividido pelo tempo, que é 5. Quando eu divido 18 por 5, né, porque 18 menos 0 vai dar 18, então vai ficar 18 dividido por 5. Então, a aceleração vai dar 3,6 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente, tá? Ah, professor, não dá exato esse 64,8. Mas vamos considerar aqui, tá? Vamos considerar, arredondar para 18, dá 17,77, então praticamente 18, tudo bem? Tranquilo? Então, a aceleração, não esquece da unidade, metros por segundo ao quadrado, moçada. Tranquilo aí? Beleza essa questão? Vamos fazer outra? Vamos lá. Uma outra questão que eu coloquei aqui para você foi a seguinte. No instante inicial, t igual a 0, um automóvel tem velocidade de 20 metros por segundo. Então, quando ele falar instante inicial, aquela velocidade associada ao instante inicial vai ser a nossa velocidade inicial. Então, esse 20 aqui é o V0, com certeza, tá? Passa a frear com aceleração escalar constante, igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, ele está te dando a aceleração, ele está freando. Ele vinha com 20 e passou a frear com menos 2. Determine, letra A função horária da velocidade. Ele quer a função horária da velocidade. A gente viu na aula de hoje que a função horária da velocidade é o VOAT. V igual a V0 mais AT. Né? Então, ele quer que você monte essa função aqui com esses dados daqui que ele deu no problema. Né? Então, você precisa substituir a velocidade inicial, que é 20, e a aceleração, que é menos 2 aqui. Tá? Na letra B, o instante que a sua velocidade escalar se anula. Quando a velocidade se anula, como ele está pedindo um instante, ele está pedindo para você calcular o tempo. O tempo que a velocidade se anula, ou seja, o tempo que o móvel para, né? Ou seja, basta substituir aqui nessa velocidade final o valor 0. Não é isso? Então, aqui, como é que eu fiz? V igual a V0 mais AT, que é a fórmula, e aí substitui o V0, que é 20, e a aceleração, que é menos 2. Então, a letra A ficaria... Ele não quer que resolva, ele quer só que você apresente a função horária da velocidade. A função horária da velocidade é V igual a V0 mais AT.
Então, vai ficar V igual a 20 menos 2T no sistema internacional. Na letra B, ele quer o tempo em que ele para. Então, para ele parar, a velocidade final aqui, esse V tem que ser zero. Então, da expressão que você calculou na letra A, você substitui o V por zero e vai calcular o tempo, né? Então, vai ficar 0 igual a 20 menos 2T. Você pode passar esse menos 2T para o outro lado, ele vem positivo. Então, vai ficar 2T igual a 20. E o 2 passar dividindo. Vai ficar 20 dividido por 2. E aí você vai encontrar o valor do tempo que ele demora para parar de 10 segundos. Então, a nossa resposta aí seria... a nossa resposta aí seria... letra A, 20 menos 2T. Tudo bem? A Hanna resolveu atrapalhar a aula aqui. Hanna, vem para cá. Então, a nossa resposta aqui seria V igual a 20 menos 2T. E o tempo que ele demora para parar vai ser igual a quanto aí, galera? 10 segundos. Tudo bem? Tranquilo aí? Beleza? Vamos fazer uma outra aqui. Um automóvel move-se a 108 km por hora quando o seu motorista pisa severamente no freio, de modo a parar o veículo em 3 segundos. Então, ele vai parar o veículo em 3 segundos. Calcule a distância percorrida pelo automóvel durante esses 3 segundos. Tudo bem? Então, perceba, esse 108 km por hora aqui, tá? Esse 108 km por hora, ele é a velocidade inicial, que é a velocidade com que o automóvel vinha, né? Antes dele pisar no freio. De modo a parar. Se ele vai parar, galera, quanto é a velocidade final dele aí? Vai ser 0, não é isso? A velocidade final dele é 0. E ele gasta quanto tempo para parar? 3 segundos. Tudo bem? Esse 108 é a velocidade inicial. É bom a gente transformar dividindo por 3,6, porque está em quilômetros por hora, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dividir 108 por 3,6, né? E quando eu fizer, eu vou achar 30 metros por segundo. Tudo bem, galera? 30 metros por segundo. Tá? Como ele vai parar, a velocidade final é 0 e o tempo que ele gasta para parar é 3. Calcule a distância percorrida pelo automóvel nesses 3 segundos. Então, ele quer o ΔS. Distância percorrida, deslocamento, né? Tranquilo aí? Vamos lá. Então, vamos lá. 108 km por hora é 30 metros por segundo. Vamos calcular primeiro a aceleração pela expressão do Voat. V igual a V0 mais AT. A velocidade final é 0, porque ele vai parar. A velocidade inicial a gente transformou aqui, deu 30 metros por segundo, né? Mais a aceleração, que a gente quer calcular, vezes o tempo, que é 3. Então, fazendo esse cálculo aqui, passando o 30 para o outro lado negativo e passando o 3 dividindo, vai ficar menos 30 por 3, a aceleração é menos 10. Lembra que metros por segundo ao quadrado. Para calcular o espaço quando a gente tem o tempo, é o sorvetão, lembra? ΔS é igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. Né? A velocidade inicial é 30, vezes o tempo que ele para é 3, mais a aceleração que tu achou aqui, que é menos 10, dividido por 2, vezes o t ao quadrado, o tempo ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, né? Nessa substituição aqui, quando você resolver, 30 vezes 3 vai dar 90, fazendo mais essa conta aqui, você vai encontrar que a distância que ele percorreu até parar é de 45 metros. Tudo bem? Então, nosso ΔS aqui seria de 45 metros. Nessa questão, a gente precisou de duas fórmulas, né? A gente precisou do Voat e do sorvetão para calcular. Por que do Voat? Porque nós não tínhamos a aceleração e nós precisávamos dela. Então, a aceleração é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ele vai percorrer até parar, né, freando durante 3 segundos, 45 metros. Tudo bem, galerinha? Tranquilo, mas essa questão aí, perceba que eu fiz uma de cada, né? Fiz uma com a fórmula da aceleração, uma com a fórmula do Voat, agora sorvetão. Tudo bem? Vamos fazer uma outra aqui, mais uma aí para você não ter dificuldade, porque essas questões aí eu vou passar parecida para vocês uma atividade, né? Então, estou resolvendo essas para o aluno ver como é que o professor faz, para ver se ajuda. Então, essa questão aqui, né? Um veículo está parado ao lado do marco que indica quilômetro 20, né? Tudo bem? O marco quilômetro 0 fica em Fortaleza, no bairro Aerolândia.
da rodovia BR-116. Então, o cara está parado ao lado do marco que indica quilômetro 20, ou seja, o espaço inicial dele é 20, tá? Tranquilo. Tá. No instante t igual a zero, o veículo começa a se mover afastando-se de Fortaleza. Então, como o quilômetro zero fica em Fortaleza, ele está se afastando, ele está percorrendo a favor da trajetória, o espaço dele vai aumentar, né? Ele saiu do 20, tudo bem? O gráfico abaixo mostra como varia a velocidade do carro em função do tempo. Ao lado de que marco estará o veículo durante 60 segundos, após ele se mover 60 segundos. Então, ele estava no 20, né? E aí eu quero saber qual é a distância que ele percorreu quando se passar 60 segundos. Ele já saiu do 20, tudo bem? E aí ele vai dar um gráfico aqui para ti da velocidade desse carro, olha lá. Da velocidade em função do tempo. Então, repara. Da velocidade em função do tempo aqui. Então, a velocidade era zero, né? E aí o gráfico é dessa forma aqui. Tudo bem? Tá. Como ele quer a distância e tá te dando um gráfico da velocidade em função do tempo, galera, o que vocês lembram? Que eu falei agora há pouco aí. Quando eu quero a distância, né? E aí ele me dá um gráfico, eu tenho que calcular a área desse gráfico, tá? Eu tenho que calcular o que desse gráfico? A área. Aí o aluno vai logo dizer assim, professor, um probleminha aí, né? Essa área aí, ela não é conhecida, o senhor falou em área de trapézio, de retângulo, de quadrado, mas essa área aí, ela é meio arredondada, não existe essa figura, como é que eu vou calcular essa área aí? Aí eu vou dizer para você, calma, você está percebendo que aqui em cima, né, essa parte aqui, olha lá, do gráfico, essa parte que eu estou pintando aqui do gráfico, ela é exatamente igual a essa parte aqui, sim ou não? Você percebe que essa parte aqui, essa banda, ela cobre exatamente essa parte? Então, o que você faz? Você pega essa parte e gruda ela aqui. Você recorta esse pedaço aqui e gruda ele aqui. Quando você fizer isso, o gráfico vai ficar só assim, ó. O gráfico vai ser esse trapézio aqui, olha lá. Né? E aí, a área vai ser a área desse trapézio aqui, ó. A área que ele vai percorrer, olha lá. Né? Então, desloquei essa parte para cá e aí vira um trapézio. E aí você consegue calcular o espaço através da área do trapézio, não é isso? Então, aqui. Para o cálculo da área do gráfico, né, equivale ao seguinte. Lembra lá que ele sai do zero, então nós temos um trapézio aqui. Lembra da fórmula da área do trapézio? Base maior, que é 60, olha lá, 60 segundos, né? Mais base menor, que é essa parte daqui de cima, lembra do 20 até o 60, vai dar 40, vezes a altura, é 40, né? Dividido por 2, tudo bem? Então, vai ficar como isso aqui, né? Quando você fizer esse cálculo aqui, 60 mais 40 vai dar 100. 100 vezes 40 vai dar 4.000. 4.000 dividido por 2 dá 2.000 metros, ou seja, 2 quilômetros. Certo ou não? Tá? 2 quilômetros aqui. Tudo bem? Só que na questão, né? Na questão, ele disse para você que ele está no quilômetro 20 já. Ele está no quilômetro 20. Se ele está no quilômetro 20 e percorreu em 60 segundos mais 2 quilômetros, aonde é que ele vai estar na estrada? Ele vai estar na estrada no quilômetro 22, porque tem que somar com aquele 20 que ele já estava. Não é isso? Então, a posição dele ao final de 60 segundos, como ele caminha a favor da trajetória, vai ser 22 quilômetros. Tudo bem, galera? Beleza? Então, eu acho que com essa explicação, esses exemplos aí resolvidos, né? Com a aula, se você tiver dificuldade, volta lá, você pode assistir quantas vezes você quiser a aula, aí você vai conseguir resolver essas questõezinhas lá, tá? Aí você vai receber a apostila com 5 questões, com resumo, com as fórmulas, eu vou te dar, mais esse vídeo aí, para você assistir. Tudo bem, galera? Beleza? Deixa eu sair aqui. Vamos lá. Vamos lá, galerinha. Né? Então, eu creio que dá para a gente trabalhar isso aí essa semana. Beleza? Se tiver alguma dúvida, me pergunte. Antes de encerrar a aula aqui, eu quero falar para vocês o seguinte, sempre o aluno pergunta, né? A gente fala as coisas, mas ele sempre pergunta, né? Como é que eu quero as questões? Eu quero as questões, eu quero resolvidas as questões. Não adianta tu só marcar o gabarito e mandar para mim. Eu quero saber se tu resolveu, se tu fez. Então, faz no caderno, tira uma foto e bate para mim. Cada vez que tu mandar uma foto
com uma atividade dessa, eu marco lá para ti. Quando a escola, né, disser para a gente, olha, dá a pontuação do aluno, eu vou ver quantos trabalhos eu passei, vou dividir por 10, né? E aí, quem tiver feito todos, tirou 10. Quem não tiver feito, a gente vai ver lá quantos o cara fez. Tudo bem? Mas, enquanto as aulas não voltam, essa é a única forma que a gente tem de avaliar vocês. Então, se vocês fizerem alguma coisa, tá? Então, tem que mandar as questões resolvidas. Não adianta só marcar a alternativa. Ah, mas se a questão é só de marcar, não tem cálculo. Aí tudo bem, aí tu só marca, né? Não tiver que explicar. Mas se a questão tiver cálculo, eu quero os cálculos resolvidos. Tudo tranquilo, galerinha? Beleza? Fiquem na santa paz, se cuidem. Se sair, use máscara, tá bom? E até a nossa próxima aula, beleza? Vou parar aqui a gravação.